Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. A última parte. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Isaías, capítulo 44, versículos de 24 a 28. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que diga a profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundada. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E por último, no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, mais uma vez nós nos achegamos aos teus pés nessa manhã, Senhor, como aqueles que de fato dependem do Senhor, como aqueles que de fato precisam das tuas palavras, como aqueles que de fato necessitam delas, Senhor, para poder viver. Senhor, somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. E, Senhor, nós realmente cremos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que profere da tua boca. Somos gratos ao Senhor pelos momentos que o Senhor tem nos dado aqui, Senhor, e nós cremos que realmente é provisão tua, Senhor. Cremos que realmente é o Senhor que tem nos ajuntado aqui. E mais uma vez, Senhor, nós colocamos nossos 5 pães e 2 peixinhos aos teus pés, para que o Senhor mesmo possa multiplicá-los e alimentar-nos a todos. Senhor, somos gratos ao Senhor, nos entregamos a ti, na dependência de ti, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, como os irmãos sabem, nós temos como encargo tocar nesse tema.
que basicamente temos denominado de ministério profético. Nada mais é do que, de fato, o foco na restauração da palavra do Senhor. Como nosso irmão compartilhou há pouco, e como nós lemos no livro de Esdras, o fundamento, a base, para que o Senhor possa alcançar realmente o seu propósito de maneira plena. Esse fundamento se encontra na sua palavra. O nosso Senhor é o Verbo vivo de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. O nosso Senhor, Ele é a plenitude da divindade. Ele é aquele que, de fato, expressa com total exatidão, com total beleza, com total plenitude, a mente de Deus. E para que, de fato, o Senhor possa alcançar aquilo que está no seu coração, o desejo do seu coração, o fundamento, a base, é a sua palavra. Nós temos compartilhado que, de fato, o propósito eterno de Deus, o que Deus tem no seu coração, é fazer com que todas as coisas convirjam na pessoa do seu Filho. Ele é o centro de todas as coisas. Muitas vezes nós podemos achar que o que já é muito grande, né? O fato de termos sido redimidos, salvos pelo sangue precioso do Senhor Jesus, isso é algo tremendo, maravilhoso. O sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, seu sangue vertido, é algo tão maravilhoso. Mas se eu pudesse colocar isso em uma parte de alguma coisa muito mais ampla que Deus desejou no seu coração alcançar. Quando nós consideramos a queda do homem, achamos que aquilo de alguma forma foi uma falha no plano eterno de Deus, que ali realmente Deus teve de reprogramar tudo. Mas nós sabemos que não. Antes da fundação do mundo, nós fomos escolhidos nele. O Senhor já conhece todas as coisas. Nada se perde. Os seus planos, a sua vontade, a sua palavra jamais serão frustrados. Essa é a nossa confiança. E é nisso que nós nos fundamentamos. O nosso Senhor, o seu trono está estabelecido para todo sempre. E Ele é inabalável, inabalável. Então, como nós vimos, a restauração do testemunho do Senhor envolve a centralidade e a supremacia do nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós vimos o que aconteceu com o povo de Israel, e hoje nós teremos a oportunidade de rever um pouco mais, a consequência, o que aconteceu de fato para que o povo, tanto as tribos do norte, as 10 tribos do norte, Israel, como as 2 tribos do sul, a razão deles terem sido levados cativos, foi porque eles foram influenciados. Eles seguiram os estatutos daqueles reinos que os circundavam, eles seguiram os costumes daqueles povos que lhes eram vizinhos, e largando os estatutos e a lei do Senhor. Nós não podemos não podemos supor que isso tenha acontecido de uma maneira instantânea, de maneira nenhuma. Tudo acontece de uma maneira muito gradual e muito sutil. A maneira como o inimigo de Deus, que temporariamente usurpou o domínio deste mundo, a maneira dele trabalhar sempre é muito sutil, muito gradual. E é isso, irmãos, que tem acontecido ao longo da história da igreja. Nós vemos como no princípio, de maneira tão maravilhosa, o Senhor, naqueles 120 ali, naquele cenáculo, naquela sala que ficava num segundo andar, possivelmente, o Senhor, numa visitação maravilhosa, Ele faz com que aqueles 120 se tornem um só corpo. E ali nós vemos o início de alguma coisa muito preciosa. O Senhor exaltado, Ele derrama o seu Espírito. E naquele momento nós vemos que eles foram batizados em um só corpo.
no qual nós também fomos. Todos fomos batizados neste corpo. Todos fazemos parte desse corpo maravilhoso. Todos aqueles que foram redimidos pelo Senhor Jesus. Todos aqueles que foram salvos pela graça. Eles hoje, nós fazemos parte desse corpo maravilhoso. O Senhor exaltado, Ele foi o responsável em enviar o seu Espírito para realizar, para construir, se eu puder colocar assim, com pedras vivas, e edificar a sua igreja. Nós lembramos que o Senhor, Ele é o cabeça. Ele é aquele que disse a Pedro: eu edificarei a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Essas são as palavras do nosso Senhor. Ele é o grande edificador. É Ele quem edifica. Mas, infelizmente, ao longo da história da igreja, a sua posição como cabeça, a sua posição como centro foi deixada de lado. E gradualmente, os estatutos, os costumes dos povos e do mundo foram permeando a cristandade. E, infelizmente, o propósito do Senhor, o Senhor como centro, foi sendo deixado de lado. Mas, graças a Deus, ao longo de todos esses séculos, o Senhor sempre manteve aqueles que se ativeram, que guardaram a simplicidade e pureza devidas a Cristo. E é para isso que o Senhor nos chama hoje. O Senhor nos chama para que nós possamos retornar a essa simplicidade e pureza que lhes são devidas. Que nós possamos, de fato, enxergar de maneira muito clara aquilo que Deus tem em seu coração. Não é um sistema, não é uma organização, mas é algo vivo. É o Senhor Jesus e a sua igreja. O Senhor Jesus, a cabeça, e a igreja, o seu corpo. É isso que nós vemos hoje na linguagem do Novo Testamento. Mas como nós sabemos, aquilo que veio antes, aquilo pelo qual o povo de Israel passou, serviu e serve para nós como instrução, para que nós possamos de fato compreender com aquilo que é um tipo, o propósito de Deus, a maneira que nós possamos entender como Deus opera. Um outro ponto fundamental que eu gostaria de lembrar aos irmãos é basicamente uma recapitulação, que o ministério profético, ele depende fundamentalmente também de revelação. Os irmãos se lembram que nós mencionamos a respeito das escolas dos profetas. Essa escola teve início possivelmente com Samuel, e o propósito ali, eram dois propósitos fundamentais: um, de fato, de disseminar o conhecimento espiritual; dois, para registrar as crônicas, a história daquilo que o Senhor realizava no meio do seu povo. E nós vemos que muitos desses discípulos dos profetas, ou os filhos dos profetas, eles foram ali treinados. E como alguns eruditos conseguem rastrear, os falsos profetas vieram dessas escolas. Não significa que todos os profetas dessas escolas eram falsos, não. Mas os falsos profetas que apareceram vieram dessas escolas. O academicismo não forma um profeta. O conhecimento do texto sagrado, o conhecimento das Escrituras, ele é fundamental. Mas isso só não basta. Se o Senhor não revelar, se o Senhor não abrir os nossos olhos, nós nada veremos. Serão apenas letras mortas. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Nós sabemos disso. Para isso é necessário, no entanto, que o Senhor se revele a nós. Então, irmãos, a revelação é um ponto, é algo fundamental no ministério profético. Aqueles profetas da antiguidade, eles não teriam condição de falar pelo Senhor. Eles não teriam condição de ver. Lembra que o termo profeta significa aquele que vê? Eles não teriam nunca condição de ver se aquilo de fato não lhe fosse concedido, não lhe fosse dado pelo Senhor, por meio de revelação.
Então, revelação é um ponto fundamental. Nós temos, nesses dias, nos deparado com vários livros e textos do Antigo Testamento. E para aqueles mais jovens do nosso meio, eu gostaria de reforçar um ponto importante, porque, infelizmente, isso aí ao longo da minha vida cristã, eu vi algumas vezes alguns grupos dizendo o seguinte: não, o Antigo Testamento é do passado. Não temos que se preocupar com o Antigo Testamento. É suficiente o Novo. As coisas do Antigo Testamento já passaram. Então, eu gostaria que vocês lessem comigo Romanos, um texto conhecido, 15, versículo 4. Diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O segundo texto, 1 Coríntios 10, 11. Estas coisas lhe sobrevieram, está falando do povo de Israel. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, a palavra de Deus, ela na sua totalidade, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus. Toda ela, de Gênesis a Apocalipse, sem remover absolutamente nada e sem acrescentar absolutamente nada. Essa é a palavra de Deus. Ela é viva e ela é eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer instrumento ou espada de dois gumes. Ela que é capaz de discernir, de dividir, de cortar no mais profundo do nosso ser e de fazer com que nós possamos compreender e entender os desígnios e os propósitos de Deus. Tendo isso como fundamento, nós temos que, então, nos apegar firmemente a essas coisas que nos foram reveladas. E nesses dias nós temos, então, considerado alguns livros que são chamados assim os livros da restauração. Nosso irmão Cláudio tem especificamente compartilhado sobre os livros de Esdras e Neemias. E, obviamente, esses livros eles não existem, eles não se sustentam sozinhos, porque eles estão, na realidade, num contexto muito mais amplo. E se nós considerarmos os livros, assim chamados especificamente da restauração, que se referem essencialmente aquele processo que o Senhor realizou em trazer de volta o seu povo da Babilônia, nós temos 6 livros. 6? Vamos ver. Esdras, Neemias, Esther, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esdras e Neemias são, nós podemos chamar assim, dos livros com um aspecto mais histórico, que relatam os diversos eventos. E como nós veremos, eu espero mostrar algumas transparências aqui um pouquinho, o livro de Esther se encaixa em algum ponto no livro de Esdras, não sei se o irmão, né? Então, esses 3 livros, eles são fundamentais para que nós possamos compreender todo esse contexto. É lógico que também só esses não são suficientes. Nós temos que entender o porquê disso tudo ter acontecido. E na primeira vez que compartilhamos, nós chegamos a ler com os irmãos alguns textos que explicaram por que eles foram levados para os 3 cativeiros, né? Os 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, são chamados os profetas pós-exílio. Pós-exílio. Por razões óbvias, eles profetizaram após o retorno dos judeus da Babilônia. E eles têm um papel fundamental. E é importante que nós possamos enxergar o peso, a relevância daquilo que é tratado nesses livros. E entender, de fato, como isso se aplica de maneira tão especial aos dias em que nós vivemos. O texto que nós lemos aqui de Ageu, basicamente ele aparece, né, um profeta Ageu, ele aparece, não se tem muita informação, basicamente quase nenhuma a respeito de quem ele era, a sua origem.
supõe-se que ele possivelmente tenha sido levado cativo. Então, se isso de fato aconteceu, quando ele profere essas profecias, que se deu basicamente no ano 520, ele já era um profeta bem idoso, perto dos seus 80 anos, talvez um pouco menos. Alguns acham que não, alguns acham que ele nasceu no cativeiro, bem no início do cativeiro. Não se tem a certeza absoluta de nenhum caso nem de outro. Eu tendo a achar que ele talvez tenha de fato sido levado cativo. Mas antes de a gente entrar no livro de Ageu, eu gostaria só para rememorar, para que nós pudéssemos revisar, ver alguns pontos. Eu coloquei alguns slides aqui, se o Simão puder disponibilizar. Esses quadros que vão ser exibidos aqui, na realidade são, e não é propaganda, mas por outro lado é também, do primeiro volume do livro Descortinar do Drama da Redenção. Esse livro do nosso irmão Scroggie é um livro muito precioso. E ele traz diversos fatos muito preciosos, que nos ajudam a compreender, então, os diversos relacionamentos, os diversos eventos e a sua conexão, a sua disposição cronológica. Então, isso aqui não é propaganda, é só para dar o crédito a quem é devido. Nesse quadro, que é o quadro 111, a numeração do próprio livro, ele vai relatar o que chama os profetas hebreus. Quando nós abrimos a Bíblia, a ordem não está necessariamente cronológica. E é importante que nós possamos ver a cronologia para entender quantas profecias foram, então, anunciadas. Então, a ordem, e aqui dá o contexto histórico, nessa segunda coluna, e aqui, basicamente, a data, fundamentalmente, quando esse profeta, ele exerceu o seu ministério. Então, temos ali Joel, o contexto histórico é de 2 Reis 11 a 2 Reis, de 15 a 7. Isso aconteceu por volta de 837 a 800 antes de Cristo, ok? Jonas, da mesma forma, Amós, Oséias, Isaías, próximo, por favor. Miqueias, Naum, olha a ordem, Sofonias, Jeremias, próximo. Abacuque, depois Daniel, depois Ezequiel, próximo. Obadias, e aí os 3 profetas, assim chamados do pós-exílio, que vem Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, grosso modo, a gente consegue perceber nesse cenário a ordem cronológica em que essas profecias aconteceram. E conhecer isso é fundamental para que nós possamos entender melhor a maneira como o Senhor falou ao longo do tempo. Próximo. Um outro quadro interessante é a relação dos profetas entre si. Então, norte se refere então ao reino do norte, as 10 tribos do norte, e sul ao reino do sul. Os profetas Jonas, Amós, Oséias e Miqueias, eles foram profetas que basicamente tiveram seu ministério relacionado ao reino do norte. Enquanto no ministério do sul foram Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Jeremias, Abacuque, Daniel, Obadias, Ezequiel, Ageu, Zacarias e Malaquias. Relação desses profetas com os respectivos impérios. Então observa que historicamente aquele quadro primeiro, 111, mostrou para a gente a sequência ao longo do tempo, cronológica. Então Joel foi no período pré-assírio, Jonas, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Naum e Sofonias se refere ao período assírio. Jeremias no período assírio e babilônico, nessa transição. No período babilônico, Abacuque, Obadias e Ezequiel. Do babilônico e medo-persa, quando de fato o império babilônico começa então a perder a sua hegemonia, nós temos então o profeta Daniel, de quem nosso irmão já compartilhou. E finalmente o império medo-persa, Ageu, Zacarias e Malaquias. Em relação ao cativeiro, então, anterior, aqui tem os do norte, referente ao reino do norte e ao reino do sul. Antes do cativeiro, de 850 a 606 a.C.,
Então, no reino do norte, Jonas, Amós, Oséias e Miqueias. No reino do sul, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Jeremias e Abacuque. Já memorizaram tudo, certo? Durante o cativeiro, Daniel, Obadias e Ezequiel. E depois do cativeiro, esses 3 profetas pós-exílio. Então observa que o período após o cativeiro é aproximadamente de 536, que foi do retorno, até 425, um período de quase cerca de 100 anos. É só uma visão geral. Aqui são os 3 cativeiros que eu mencionei para os irmãos. O primeiro, o egípcio, que durou cerca de 215 anos. O segundo, o assírio, que foi quando as 10 tribos do norte foram levadas cativas. E o terceiro, o babilônico, quando as 2 tribos, Judá e Benjamim, foram levadas cativas. Então, o egípcio de 1706 a 1491 a.C., o assírio 722 a.C., até hoje. As tribos estão dispersas ainda. E o babilônico de 606 a 536 a.C. Então, como nós sabemos, o babilônico durou 70 anos, segundo a profecia, e o egípcio 215. Quem foi o libertador, no caso do cativeiro egípcio, foi o profeta Moisés, né? Servo de Deus. E aqui o libertador foi Ciro. E olha só que coisa interessante. Esse Moisés, hebreu, Ciro, gentio. 885 anos entre o fim do primeiro cativeiro e o início do último. Ou seja, por 885 anos, houve um período em que especificamente não houve. O único cativeiro que houve foi esse que começou em 722. Ok? Assim como nosso irmão denomina, ele denomina esse período de teocracia, de monarquia e de dependência. Porque havia dependência daqueles impérios que estavam dominando, né, o povo judeu. Esse quadro é muito interessante. E ele mostra cronologicamente as divisões desse chamado período monárquico. Sabemos então que Saul reinou por 40 anos, Davi por 40, Salomão por 40 anos. Então aqui era a época do Reino Unido. Então você não tinha o Reino do Norte e o Reino do Sul. Israel era um só. Então, portanto, esse período foi um período de 120 anos, que teve início em 1095 e foi até 975. Muito bem. A partir desse ponto, estão vendo Judá e Israel. Judá cobre essa região toda, né? E Israel vem só até aqui. Por quê? Porque nesse ponto nós temos o reino dividido. Por 253 anos houve o reino dividido. Os irmãos podem ler os detalhes nos livros de Reis e Crônicas, né? Em 722, então, Israel, reino do norte, deixa de existir como tal, e ele é levado em cativeiro. Aqui, então, é chamado Reino Único, por quê? Porque aqui você só tem Judá. Judá e Benjamim, só tem um reino. Israel se dispersou. E por 136 anos, esse Reino Único permaneceu, até que Judá e Benjamim foram levados cativos para a Babilônia, no ano de 586 a.C. Esses são os 3 estágios do cativeiro de Judá. O primeiro estágio, de Joaquim, de 606 a 605 a.C., nesse momento Daniel é levado cativo. O segundo estágio, Joaquim, no ano 598 a.C., Ezequiel é levado cativo. No terceiro estágio, Zedequias, que é o final, 586 a.C., e aqui conclui, termina a monarquia, aquele reino único, ele se encerra ali. Aqui estão os 70 anos. Então, o primeiro estágio, 9 anos, segundo estágio, 11 anos, e o último estágio, 50 anos. Se por um lado, o cativeiro aconteceu em 3 estágios, o retorno acontece em 3 estágios. O primeiro estágio, esse que nós lemos no início de Esdras, foi liderado por Zorobabel, aconteceu em 536 a.C.
O segundo estágio, liderado por Esdras, em 458 a.C., e o terceiro estágio, liderado por Neemias, em 445 a.C. As datas são bem aproximadas aí com aquele quadro que o irmão Cláudio distribuiu. Próximo. Muito bem. Isso acho que vai ajudar muito aos jovens, a todos nós, na leitura. Como, de fato, nós devemos perceber ou aprender essa história. Se você considerar agora os livros de Esdras, Esther e Neemias, essa seria a disposição cronológica. Então, talvez quando você voltar a ler, depois das diversas vezes que vocês devem ter lido os diversos livros, é interessante você ler nessa ordem. Então, vamos lá. Esdras, de 1 a 4, corresponde essencialmente Daniel, do capítulo 10 ao capítulo 12. Esdras 5 e 6 é o período em que nós vamos encontrar, corresponde, sobrepõe com as profecias ou ministério de Ageu e Zacarias. Esther acontece exatamente aqui. Então, o livro de Esther refere-se a fatos que ocorreram nesse intervalo de 58 anos, entre o capítulo 6 e o capítulo 7, grosso modo, né, de Esdras. Em seguida, Esdras, do capítulo 7 ao capítulo 10, e aí um grande intervalo, que vai de 457 a 445, até então que tem o retorno de Neemias. Nesse momento, o profeta, essencialmente nos últimos capítulos de Neemias, foi o profeta Malaquias, então, que tem o seu ministério, seu ministério público. Na última, bom, aqui tem um total de anos, 16 anos, 4 anos, 18 anos, 1 ano, 12 anos e 12 anos, são os períodos correspondentes. Na última linha aqui, quem eram os imperadores, né, os dominadores em cada um desses períodos. Nós vamos tocar nessa questão do templo. Em 536, então, é o retorno do cativeiro. 535, logo que eles voltam, nós lembramos que eles fundamentaram, colocaram o altar sobre as suas bases e começaram então a oferecer os sacrifícios. E as festas foram restauradas. Não é isso? Está lá em Esdras. Mas aqui apenas são lançados os fundamentos do templo. O que é fundamento? É a base, em cima da qual você vai subir com as paredes e toda a superestrutura. É uma coisa importante. Sem um fundamento você não faz uma edificação. Mas só o fundamento não é edificação. Então aqui foram lançados os fundamentos. E esse foi o período que exatamente é o foco do nosso compartilhar, e que fez com que o Senhor de fato levantasse Ageu e Zacarias, porque houve uma interrupção na obra de restauração ou de reedificação do templo. Esse é o período que foi de 535 a 520, 15 anos. De 520 a 518, o ministério de Ageu e Zacarias. Bem curtinho, mas suficiente para que, de fato, o Senhor pudesse conseguir com que seu povo restaurar, voltasse a trabalhar, voltasse a realizar a obra que tinha sido determinada. Em 516, então, o templo é terminado, 20 anos após o retorno do cativeiro. Observa, são 2 anos aqui. Num período bastante curto, eles conseguiram, de fato, fazer aquilo que não foi feito nesse período de 15 anos. Tivessem eles sido fiéis ao Senhor, o templo estaria edificado muito antes. Mas como nós lemos, tudo isso foi escrito para que nós pudéssemos aprender, para ensinamento nosso. Existe um princípio espiritual muito importante. E se eu permitir, nós tocaremos nisso. Próximo. De maneira um pouquinho mais detalhada, aparecem então os ministérios de Ageu e Zacarias. Nós vamos ler isso daqui um pouquinho. Então Ageu começa, ele recebe a palavra do Senhor no 6º mês. No 7º mês, mais uma mensagem de Ageu.
No 8º mês, o Senhor fala por meio de Zacarias. E é interessante ver como essas mensagens são complementares. No 9º mês, mais 2 instâncias em que o profeta Ageu, ele exerce o ministério. No 11º mês, Zacarias, ele pronuncia mais uma das suas profecias. E é muito maravilhoso ver nesse cenário que nós temos Ageu, como nós vimos, um profeta idoso, antigo, e Zacarias, um profeta jovem. Então, irmãos, se você não é tão jovem mais, lembre, o Senhor ainda pode te usar. E jovem, o Senhor pode te usar. Agora, mais maravilhoso, o Senhor pode nos usar juntos, de maneira corporativa, de maneira unida. Essa é a maneira como o Senhor deseja fazer. O ano 519, silêncio. E em 518, no mês 9, as demais profecias de Zacarias. Próximo. Os 3 templos. Lembra que o propósito do Senhor era, de fato, como Ciro colocou, que o Senhor pudesse ter o seu templo reedificado em Jerusalém, a cidade de Jerusalém reedificada. O primeiro templo de Salomão foi em 1012 a.C. E daí até o templo de Zorobabel, que é desse que nós temos estudado, houve um intervalo de 500 anos. Esse templo, então, foi reedificado, como nós vimos, finalmente, em 520 a.C. E aí, um intervalo de 500 anos, aquele que é chamado Templo de Herodes. Algo fundamental que nós precisamos compreender. Esse quadro mostra a percepção nossa, terrena, do ser humano. Mas no coração de Deus, sempre houve um só templo. Nós chamamos de Templo de Salomão, Templo de Zorobabel, de Herodes, mas no coração de Deus sempre houve um só, onde é a sua casa, onde está o seu testemunho. Esse ponto é fundamental que nós compreendamos. Existe a percepção nossa, mas nós temos que enxergar com os olhos de Deus, na visão celestial. Mas é interessante ver que intervalos de 500 anos separam, então, essas reedificações. Alguns historiadores dizem que, de fato, o templo de Zorobabel, quando Herodes, que foi um grande construtor, acho que ele foi um excelente engenheiro civil, não deve ter sido arquiteto. Estou brincando. Na realidade, devia ser mais arquiteto que engenheiro civil. Ele, de fato, teve um papel importante de embelezar aquelas estruturas. Alguns falam que ele possivelmente tenha removido todas as paredes, a superestrutura do templo, e refez, né? E o templo, de fato, em que o Senhor entrou, foi esse templo que foi embelezado por Herodes. Parece-me, então o irmão Cláudio pode me corrigir, que aquelas pedras que nós vemos hoje, né, uma parte delas, a marca de Herodes foi exatamente essa moldura no entorno das pedras. Ele fazia um baixo relevo no entorno das pedras, uma coisa maravilhosa. Essa foi uma das marcas. O profeta Ageu, ele, movido pelo Senhor, vendo a situação que estava acontecendo ali, nós vamos passar por ela, ele profere aquela profecia para Zorobabel e para Josué. Nós lemos há pouco, Ageu capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, mas esse contexto, né, acho que um pouco o irmão Cláudio já falou, seria útil se nós voltássemos lá para Esdras, no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até ao 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Qual foi a causa? Por que, de fato, a edificação parou? Talvez os irmãos se lembrem, no primeiro dia em que eu compartilhei, eu li um longo texto de Reis, em que conta, de maneira bastante clara, o que foi que aconteceu com aquele primeiro cativeiro
o segundo cativeiro, né, segundo a nossa cronologia aqui, que foi o cativeiro assírio. Quando o rei da Síria, então, leva as 10 nações do norte e as dispersa, ele traz para habitar naquela região pessoas que não eram da terra. E nós vemos como consequência, eles começaram a se misturar e dali surgiram aqueles que são os samaritanos. Os irmãos se lembram bem do Senhor Jesus ali em João capítulo 4, da interação dele com aquela mulher samaritana. Eles estabeleceram culto, estabeleceram todos os ritos, os rituais. Inclusive, como os irmãos talvez se lembrem, foi necessário que viesse um sacerdote para poder ensinar como se sacrificava ao Deus da terra. Eles estavam tendo muitos problemas, né? Porque eles não sabiam que estavam acontecendo problemas. E eles precisavam de aprender como é que era feito aquilo. E foi passado a eles um conjunto de normas, um conjunto de regras, totalmente sem realidade. E os samaritanos são aqueles que entendem que, de fato, eles detêm a Torá verdadeira. Eles que detêm o livro da lei verdadeiro. Eles entendem dessa forma. Existem ainda hoje, não sei se os irmãos sabiam, no Monte Gerizim, que fica perto de Nablus ali, cerca de uns 700 e poucos samaritanos ainda existem. E eles ainda vão, percorrem, mantêm os seus ritos. Os irmãos se lembram da interação da mulher samaritana com o Senhor? Ela pergunta onde que deveria sacrificar, se é neste monte ou em Jerusalém. Por que ela tinha essa dúvida? Porque de alguma forma ela havia sido indoctrinada pelos sacerdotes e por aqueles que eram responsáveis pelo culto samaritano, de que de fato Jerusalém não era o local de Deus. Não era o local elegido por Deus, não era a cidade de Deus, e sim Gerizim. Irmãos, esse tipo de confusão, esse tipo de distorção, como estão vendo, não é nada novo. Isso é típico daquele que é o pai da mentira. Então, para aqueles que não conheciam, fake news já existia, tá certo? E esse é um dos exemplos. Então, quando o povo que estava naquela condição, retornando do cativeiro na Babilônia, Jerusalém era basicamente povoada em grande parte pelos edomitas. Quando os samaritanos, que eram aquele povo, viu que o que aconteceria possivelmente seria a reedificação de Jerusalém, mas não apenas a reedificação, mas o restabelecimento de Jerusalém como centro do povo e centro de adoração para os judeus. Obviamente, houve um levante. Irmãos, o princípio central, se a gente pudesse colocar de maneira simples assim, e há um livro muito precioso do nosso irmão T. Austin Sparks que fala a respeito desse tema, é a batalha contra a vida. É a batalha contra a vida. Desde o princípio, lá em Gênesis, a gente vê que Caim se levanta contra seu irmão Abel. Quando há a manifestação da vida, o inimigo de Deus imediatamente se opõe. O que o inimigo de Deus faz, o foco dele sempre será se levantar contra tudo aquilo que de fato é originado em Deus. Nós sabemos que Ele é o autor da vida. Quando de alguma forma ali em Jerusalém havia uma possibilidade iminente de que vida de fato começasse a ser infundida naquele local, o inimigo de Deus não deixou parado. E por meio das suas intrigas, como nós sabemos bem no livro, ele consegue fazer com que aquela obra parasse. Não que ela terminasse. Talvez aos olhos do inimigo de Deus estaria tudo concluído, acabado ali. Mas nós sabemos que o nosso Senhor, Ele não para. Ele não se detém contra as hostes do mal. Ele não se detém contra os intentos do inimigo. E graças ao Senhor, nós vemos que
ele levanta então Ageu e levanta Zacarias, para que a sua obra, o seu propósito, tivesse continuidade. Agora, algo importante que nós devemos considerar. Eu vou pedir que os irmãos considerem comigo, aqui em Esdras ainda, no capítulo 3, logo que eles retornam, então, eles reerguem, reedificam o altar, começam a oferecer o sacrifício, celebram as festas, e parece que estava tudo muito bem. Eles estavam felizes com aquilo que estava acontecendo. Certamente, o sacrifício ele é fundamental. Sem a cruz, sem a redenção provida pela cruz, que é representado pelo sacrifício, não há qualquer possibilidade de esperança. Mas o propósito de Deus não se resume, eu tenho que falar isso com bastante cuidado, não se resume apenas, entre aspas, à cruz. O Senhor tem algo mais em vista. O Senhor quer mais. E a cruz é uma maneira, é um meio, um método, a maneira que Deus teve para poder conduzir e chegar ao seu propósito. Mas eles pararam apenas aqui. Deus tinha um propósito mais amplo. O propósito de Deus não era apenas o altar. Deus queria também a sua casa. E possivelmente eles já estavam bastante felizes e alegres em terem o sacrifício nos seus turnos, contínuo, as festas, ótimo. Mas a casa de Deus estava em ruínas. Como se diz, juntou fome com a vontade de comer. Eles, satisfeitos com aquilo que já estava em andamento, e agora um decreto de Dario dizendo que eles deveriam interromper a edificação. Ótimo. E nesse período, eles se preocupam com as suas próprias casas. Sei que os irmãos conhecem, mas acho que é importante que nós leiamos. Ageu, capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Esse versículo ele é muito importante. A primeira coisa que nós observamos nele é essa pequena frase. Este povo. O Senhor não fala, o meu povo. Irmãos, isso é muito triste. Isso é muito sério. Por algum motivo, em algum momento, não sabemos quando, este povo, o povo de Israel, deu as costas para o seu Deus. Ele profanou, como nós já lemos, seguiu outros deuses, adorou ídolos, sacrificava, erigia postes ídolos nos altos. Largou o Senhor seu Deus. E daquele ponto em diante, o Senhor fala, este povo, não meu povo. Nós sabemos que isso não era um decreto eterno, mas a maneira como o Senhor se refere a eles é tão grave, é tão séria, que possivelmente o povo deve ter percebido que, de alguma forma, aquele que era menino dos olhos de Deus, agora simplesmente era tratado pelo seu Deus como este povo. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ou seja, estava tudo muito bem. A reedificação, ou a edificação da casa do Senhor pode esperar. O sacrifício está caminhando. As festas estão em andamento. Os rituais estão em funcionamento. Os sacerdotes estão funcionando de alguma forma. Não precisa correr. E eles se voltaram para poder edificar as suas próprias casas. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo... Observa essa primeira frase. Acaso é tempo
de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Agora o Senhor se volta para o seu povo e questiona, e pergunta. Vocês estão falando que não é tempo, mas então tá bom. É tempo, então, de vocês estarem confortavelmente instalados em suas casas, que vocês estão, de fato, embelezando, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Então, é tempo de quê? De quem que é o tempo? Ora, pois, versículo 5, assim diz o Senhor dos Exércitos. E aí vem essa palavra-chave do livro de Ageu. Considerai. Considerai. Essa palavra aparece 5 vezes nesse livro. Em inglês significa colocar o seu coração. Colocar o coração. Take heart. Considerar não é simplesmente pensar, olhar, ver. Não. Considerar significa que você vai dispor o seu coração. Você vai colocar o seu coração, significando você colocar tudo aquilo que você tem, sua força, a sua energia, o seu pensamento, o seu foco, naquilo que o Senhor está colocando. Então, o que o Senhor está falando para considerar? Considerai o vosso passado. O Senhor volta para o povo e fala assim, olha de onde vocês vieram, olha o que veio antes, olha tudo que aconteceu, que fizeram que vocês fossem para o cativeiro, e mais, que vocês de lá fossem retirados. Considerai o vosso passado. E depois que eles voltaram, de maneira mais recente, estava acontecendo exatamente isso. De alguma forma, a mão de Deus pesou sobre eles e tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado, no bolso furado. Ou seja, entra e sai. Assim diz o Senhor dos Exércitos, mais uma vez, considerai o vosso passado. 2 vezes o Senhor fala, coloque o seu coração e considera o que aconteceu. Aquilo já estava acontecendo ao longo dos dias e eles simplesmente não se davam conta. Eles nem mesmo imaginavam que possivelmente aquilo se deveria ao fato deles terem negligenciado o propósito para o qual Deus os havia levado ali. E aí o Senhor fala, muito bem, qual é a ação que vocês devem tomar? Isso então explana para eles o que eles devem fazer, a atitude que eles devem tomar. Em que eles devem agora recolher o material, devem reunir tudo aquilo que seria necessário para que a casa de Deus pudesse então ser reedificada. Versículo 8, subi ao monte, trazei madeira, edifiquei a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós, observa bem o que fala aí, cada um de vós corre, cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Irmãos, hoje em dia, quando você encontra com um irmão, com uma irmã, com uma amiga, que diz, não, estou correndo, estou numa correria doida, estou apertado de costura, e vai por aí fora. É para a edificação da casa de Deus? Qual que é a situação hoje? Por que nós temos corrido? Os irmãos não entendam de maneira incorreta. Certamente o trabalho, ele é necessário. Nós temos que ser dirigentes do nosso trabalho, no nosso estudo. De fato é verdade isso. Mas aonde é que nós colocamos o nosso coração? Aonde é que nós estamos colocando o nosso foco? Qual que é realmente, de fato, o nosso objetivo? Habitar em casas
adornadas, em princípio, não tem problema nenhum. Mas a questão toda é onde está o coração. Onde está o propósito? Onde está o alvo? Onde está o anseio? Onde está o desejo? É pelas minhas coisas ou pelas coisas do Senhor? Aí o Senhor explica no versículo 10. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Irmãos, se o Senhor não abençoar, de nada valerá, de nada produzirá, ou nada produzirá o trabalho das nossas mãos. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, o Senhor se referia àquelas coisas com que a vez de comer, o que a vez de vestir, e assim por diante, serão acrescentadas. A questão é do que é prioridade. Se nós pudéssemos, então, resumir o que aconteceu, então, com o povo de Judá, com os judeus, que retornaram do cativeiro. Deve ter sido difícil o retorno. Passaram por grandes dificuldades, não tenha dúvida quanto a isso. Mas a alegria de estar de volta na terra, de estar de volta em Jerusalém, deve ter sido tremenda. E aquele gozo, aquela alegria inicial, com o tempo, foi se dissipando. E aí nós lembramos exatamente quando o Senhor fala com a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso, o Senhor teve uma coisa contra ela. Tenho, porém, contra vós, que abandonaste teu primeiro amor. Com o tempo, certamente com o grande auxílio do mundo e do inimigo, esses judeus eles ficaram esmorecidos, desanimados, e toda aquela vibração, aquele ânimo inicial, foram se dissipando. O amor, o zelo, foi se dissipando. E eles, de fato, perderam aquele primeiro amor. E o que o Senhor está fazendo com eles aqui é chamando-os de volta aquilo que era prioritário, aquilo que era primazia, que é o primeiro amor. Graças ao Senhor, porque a palavra que o Senhor proferiu por meio de Ageu fez com que o povo despertasse. Versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, Zorobabel, ele era o líder civil, ele era neto de Joaquim, e Josué, que era filho de Josadaque, que era sumo sacerdote, e todo o resto do povo, os líderes e todo o resto do povo, atenderam à voz do Senhor, deram ouvidos e agiram. E as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu. Observa bem, irmãos, o povo temeu diante do Senhor. O temor do Senhor foi a chave. Então Ageu, e aí tem uma palavra muito interessante que só é utilizada para Ageu. Essa palavra enviado que aparece aí é como se fosse embaixador. É interessante, esse termo não é utilizado para nenhum outro profeta. Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Irmãos, que consolo. Apesar de toda a dificuldade, apesar de tudo aquilo que estava negativo, o Senhor falou: eu estou convosco. Não foi o que o Senhor falou conosco? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O nosso Senhor está conosco. E o Senhor estava com eles. Versículo 14. O Senhor, e aí vem aquela palavra que nós chamamos a atenção. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel,
filho de Salatiel, governador de Judá. O Senhor despertou o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Mais uma vez, é o Senhor, por meio do seu espírito, é quem toca, é quem desperta. Como nós precisamos, irmãos e irmãs, clamar ao Senhor para que Ele, de fato, desperte o nosso espírito, para que nós possamos ver, para que nós possamos não só ver, mas agir, para que nós possamos, de fato, considerar o seu propósito. Nós precisamos desesperadamente do toque do Espírito de Deus. Como nós precisamos. E foi o Espírito de Deus quem despertou não apenas Zorobabel, não apenas Josué, mas todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Então, esse foi o impacto imediato de uma palavra viva. A palavra do Senhor viva, ela traz essa transformação. A segunda mensagem de Ageu, eu vou ter que andar um pouquinho rápido, são 4 mensagens no livro de Ageu. Eu vou citar, porque se não der tempo de eu chegar até o final, os irmãos pelo menos podem ler posteriormente. A segunda mensagem é no capítulo 2, do versículos de 1 a 9. A terceira mensagem, capítulo 2, do versículos 10 a 19. E a quarta mensagem, do capítulo 2, versículos de 20 a 23. Então, a segunda mensagem é uma mensagem muito significativa. Possivelmente não vou ter tempo de falar das outras 2 mensagens, mas eu creio que essa mensagem é fundamental. E nós temos que considerá-la de maneira muito especial. Capítulo 2, versículo 1. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não ela como nada aos vossos olhos? É importante que nós consideremos a situação do povo. Como os irmãos podem observar, eles já estavam. Primeiro eles vieram cativos do cativeiro da Babilônia. Certamente trouxeram bens com eles, ali eles haviam de fato enriquecido bastante, mas não se podia comparar o quantitativo do povo e as possessões que aquele pequeno quantitativo tinha, comparado com toda a nação de Israel. Não era só Judá e Benjamim, eram as 12 tribos que eles tinham disponíveis e que ofertaram para a edificação do Templo de Salomão. Certamente os recursos agora eram muito menores, eram muito inferiores. Então aqueles que estavam conseguindo fazer certamente não se comparava com a opulência, com a grandeza do Templo de Salomão. Mas os irmãos se lembram? Quando o Senhor chama a atenção deles, e eles consideram que eles, basicamente, eles tinham acabado de lançar o fundamento, o templo não estava concluído ainda, e só de olhar aquele fundamento, aquela fundação, eles já percebiam, principalmente aqueles que haviam visto o templo, o primeiro templo, viam que não passava perto, como a gente fala. Era muito aquém. E o Senhor mesmo diz: Não é ela como nada aos vossos olhos? Não é nada aos vossos olhos. Os irmãos se lembram como Deus puxou a orelha de Samuel quando ele foi na casa de Jessé? Deus não vê, não olha, não considera como homem. Porque Samuel estava observando a questão externa daqueles jovens, né? Que eram os mais fortes, mais bonitos. Mas Deus não olha para o exterior, Deus olha para o interior. E para o Senhor nosso Deus, aquela não era a segunda casa, aquela era a casa de Deus. A aparência externa certamente muito inferior, mas não era esse o ponto.
Vamos prosseguir. Ora, pois sê forte, Zorobabel. O Senhor agora encoraja Zorobabel, não desanima não. Não compara com o primeiro templo. Observa aquilo que está sendo feito agora. Sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Não desanima não. Persevere. Irmãos e irmãs, perseverança. A perseverança é fundamental no nosso caminhar cristão. Ao longo da sua vida, você vai receber diversas sugestões de pendurar chuteiras. A coisa pode ficar difícil. É muito difícil prosseguir como cristão nesse mundo. Não é fácil, não. Se não for pelo Senhor, nós não temos condição de perseverar. Mas lembra, a perseverança é chave para a nossa vida cristã. Encorajo aos jovens, principalmente, mesmo aqueles que não são tão jovens, a lerem mais uma vez a vida de um dos que para mim é um dos meus, não, fora o Senhor Jesus, claro, um dos meus grandes heróis. Quem que era o companheiro de Josué? Caleb. Leiam a vida de Caleb. Observa como a característica dele foi que ele perseverou. Perseverança. O Senhor está te dizendo, está nos dizendo, ser forte. Eu sou convosco. O Senhor já nos disse isso. E o Senhor está falando isso para o povo de Israel, ser forte. Não olhe a aparência, não olhe se de fato essa fundação, essa infraestrutura é muito aquém daquela do templo de Salomão. Ser forte. Ser forte. E nós vamos ver por quê. Versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Irmãos, o que mais nós precisamos, além da presença do Senhor no nosso meio? Às vezes, nos reunimos, esperamos coisas tão especiais, né? Às vezes até show, né? Um cantor aqui, outro acolá, bandas, etc. Irmãos, o que nós precisamos? O que nós devemos ansiar? A presença do Senhor. Ela é suficiente. Ela é mais do que suficiente. É por isso que nós devemos anelar. Se o Senhor estiver no nosso meio, o que mais nós precisamos? O meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco. E aí vem agora uma profecia, a palavra do Senhor, que ela que está olhando à distância, olhando por um telescópio aqui. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Vou ter que pegar emprestado mais um pouquinho de tempo dos irmãos, para que a gente possa enxergar com maior clareza o que está acontecendo aqui. Nós temos que entender o processo que antecedeu. E nós vamos ter que ler no livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo 10, versículo 1. Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhando a forma de um trono. Aí está falando exatamente do trono de Deus. Então, o trono de Deus está dizendo aqui, no firmamento, eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono.
Isso fala então do trono de Deus, da habitação de Deus em Jerusalém e em especial no templo. Um pouquinho para frente, no versículo 18. E essa talvez seja uma das frases ou um dos versículos mais tristes. Olha só o que está dizendo aí, versículo 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. A glória do Senhor então começa a se afastar da casa. Versículo 19. Os querubins levantaram suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam a entrada da porta oriental da casa do Senhor, que é a porta formosa. E a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então observe esse processo de saída. A glória de Deus está saindo, ela está indo embora. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Capítulo 11, versículo 22. Então, próximo passo. Então os querubins elevaram suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade. Então observa bem, saiu lá do Santo dos Santos, veio para a porta do templo, a porta formosa, né? E agora está onde? No meio da cidade. E ela agora se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade, que é o Monte das Oliveiras. Versículo 23. Versículo 24. Depois, o Espírito de Deus me levantou e me levou na sua visão a Caldeia, para os do cativeiro, e de mim se foi a visão que tivera. Nós vemos o processo de saída, de abandono da glória de Deus da sua casa. Não era mais o povo. Não era mais a casa. Nós lembramos quando o Senhor Jesus, nos dias da sua carne, esteve ali. E ele falou assim, a casa do meu pai, mas vós as transformais em casa de salteadores. A glória do Senhor havia saído. E como com um olhar lânguido, triste, é como se ela contemplasse de longe, do alto do Monte das Oliveiras, a glória do Senhor, contemplando aquela casa vazia. Então, voltando agora a Ageu. O Senhor diz que o processo de chacoalhar, de abalar, que já está acontecendo. O juízo começa pela casa de Deus. Nós estamos vendo que isso vai acontecer em todo mundo. Esse processo que está, os irmãos podem ir lá ler em Hebreus capítulo 12 também. Farei abalar todas as nações. Versículo 7. E as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos exércitos. Eles deviam estar olhando e vendo assim, não tem a quantidade de prata, nem de ouro, nem de bronze. Se os irmãos lerem, vão ver que tristeza, como é que de fato os babilônios partiram aquela coluna de bronze que era maravilhosa. Os capitéis bem trabalhados, eles destruíram aquilo tudo. E eles deviam estar olhando para aqueles fundamentos e vendo que não tinha prata, basicamente não tinha ouro, muito pobre. Mas o Senhor fala assim, não se preocupa não, porque minha prata, meu é o ouro. Diz o Senhor dos Exércitos. E agora o versículo-chave, versículo 9. Esse versículo, ele fala de algo tão maravilhoso. E ele diz o seguinte, preste atenção na sequência, aí no versículo 9. Porque o texto original fala o seguinte, a última glória desta casa. Não sei como é que está na sua versão. Na minha está escrito assim, a glória desta última casa. Não, não é a última casa. É a última glória desta casa. Para o Senhor só há uma casa. Só existe uma casa. É a casa do Senhor. E a glória, a última glória, será maior do que a primeira. Vocês estavam impressionados com a opulência e com a riqueza do templo edificado por Salomão? Não se compara. Por quê? Porque nesta casa entrará o Senhor da glória.
Ezequiel, capítulo 43. Graças ao Senhor por isso. Versículo 43, capítulo 43, versículo 1. Graças ao Senhor, a glória de Deus, ela retorna. Capítulo 43, versículo 1. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente. E eis que do caminho do oriente vinha a glória de Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como a da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei, rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Graças ao Senhor, pela grande misericórdia do Senhor, pelo talvez o trabalho humilde daquele remanescente, que agora fielmente atendeu a voz do Senhor, atendeu o chamado do Senhor. Foi possível que um dia, de fato, a glória do Senhor retornasse à sua casa. Nós cremos que esse evento vai acontecer quando o nosso Senhor, quando Ele voltar, Ele vai entrar pela porta dourada. Ele vai encher o templo. A sua glória vai encher o templo. Esses dias ainda estão por vir. Na sua primeira vinda, não reconheceram o nosso Senhor, mas a glória do Senhor estava ali como que velada. Os irmãos se lembram em Mateus 17, quando o Senhor Jesus é transfigurado. O que acontece de fato é como se de alguma forma aquele véu que estava ao seu redor fosse removido. E toda a efulgência, o fulgor do nosso Senhor foi visto então e foi manifestado ali. A glória do Senhor de fato entrou naquele tempo de Herodes, como nós mostramos, não é verdade? O próprio Senhor, o Rei da Glória, esteve ali presente. Mas a glória do Senhor na sua plenitude ainda vai acontecer, e nós esperamos que seja muito em breve. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Eu vou terminar por aqui. Se o Senhor permitir, amanhã nós prosseguiremos alguma coisa mais no livro de Ageu. Se tiver tempo, nós vamos tocar um pouquinho em Zacarias e Malaquias. Mas que o Senhor realmente possa falar aos nossos corações. Despertar-nos, né, para o nosso primeiro amor. Que possamos, de fato, nos voltar ao Senhor e ver que Ele, somente Ele, é a razão do nosso viver. Ele, somente Ele, é aquele a quem Deus deseja colocar como a pessoa central, como foco. É Ele e somente o Senhor, o incomparável Senhor, a quem nós devemos nos curvar e adorar. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor é fiel para cumprir a Tua palavra. Somos gratos ao Senhor, porque nos dias em que nós vivemos, nós podemos ver a Tua mão mover. E somos gratos ao Senhor, porque muito em breve o Rei da Glória estará presente nessa terra. Somos gratos ao Senhor, porque nós aguardamos o nosso amado Senhor. Senhor, que somente o Senhor possa encher o nosso coração desse anseio. Senhor, que o Senhor nos dê a perspectiva correta, a perspectiva certa, o foco correto. E, Senhor, clamamos ao Senhor pela Tua misericórdia, que o Senhor desperte os nossos espíritos, toque em nossos corações, para que, de fato, nós possamos retornar ao primeiro amor. Ó, Senhor, nós precisamos de Ti. Nos entregamos a Ti no restante desse dia. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações. No nome do Senhor Jesus. Amém.